Olá, o canal Palavra de Vida apresenta hoje a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. O estudo 8, Eclesiologia. Esta é a parte 4 do estudo. Índice do estudo. O item 18, os dons ministeriais. E logo após nós vamos para o item 19, o quadro resumo da parte 4. Item 18, os dons ministeriais. É o chamado que um cristão recebe da parte do Senhor e por causa desse chamado recebe certos dons, habilidades para conduzir o trabalho da Igreja de Cristo. A igreja sempre está recebendo novos membros, os quais necessitam de preparação, assim como os mais antigos também necessitam para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo nos ensina que aqueles que foram chamados para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O texto bíblico diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observação: os dons ministeriais foram dados por Deus a líderes espirituais, a fim de que eles possam preparar a igreja para o trabalho cristão e para promover o crescimento e desenvolvimento espirituais do corpo de Cristo. Dons ministeriais. Os apóstolos. Existem dois sentidos básicos para a compreensão do termo apóstolo. Do grego, o substantivo apóstolo, que lê-se apóstolos, significa enviado, e o verbo apostelo significa enviar. Dessa forma, apóstolo é todo aquele que é enviado para realizar uma obra de liderança, ou até mesmo para plantar igrejas em outros lugares. Essa análise está enquadrada no sentido mais amplo do significado do termo apóstolo. O sentido mais restrito do termo é o que é geralmente mais aceito. Nesse caso, é considerado apóstolo somente aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus na terra, bem como da sua ressurreição. Dessa forma, o título seria aplicado aos 12 apóstolos e a Paulo. Diante desse sentido restrito e exclusivo, o ministério apostólico não tem sucessores. Então, o termo apóstolo, ministério apostólico, ele é apresentado hoje em dois sentidos. O sentido mais amplo, que é o sentido que atualmente, que hoje é aceito o ministério apostólico, porque apóstolo é aquele que foi enviado, uma pessoa que foi enviada para missões, para plantar igreja em locais distantes, por exemplo, ele seria reconhecido como apóstolo, nessa visão do sentido amplo atualmente. E o sentido restrito, que é o sentido mais aceito, é que o ministério apostólico ele já foi encerrado com os 12 apóstolos. É um bom tema para debate, certamente é uma dialética muito interessante, vale a pena discutir, debater sobre esse assunto, traz enriquecimento espiritual e crescimento para todos. Profetas eram homens no Antigo Testamento que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo. Não podemos confundir o ministério profético do Antigo Testamento com o dom de profecia no Novo Testamento. Atualmente, o ministério profético é exercido quando o pregador fala a mensagem iluminada por Deus, em concordância com a palavra de Deus. Então, o ministério profético está relacionado com a pregação da palavra, porque a palavra é a verdadeira profecia, é a profecia que não falha. No momento de uma profecia, a mensagem inspirada vem da parte de Deus, e o cristão que está sendo usado no dom de profecia está sob o controle do Espírito Santo.
Paulo nos ensina que não devemos desprezar as profecias, mas também nos ensina que devemos julgá-la. Atenção, julgar a profecia é uma coisa, julgar aquele que a entrega é outra. No Antigo Testamento, muitos profetas foram perseguidos e julgados, porque entregavam mensagens vindas da parte de Deus, as quais eram muitas vezes uma dura exortação. Os líderes do povo, reis, sacerdotes e até mesmo o povo se levantava contra esses profetas. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos que são realmente usados por Deus no dom da profecia também sofrem por parte de muitos na igreja. Podemos entender que assim como o ministério dos profetas no Antigo Testamento foi árduo e difícil, hoje em dia o dom de profecia tem se tornado uma árdua atividade no meio da igreja, porque muitos rebeldes não se agradam de mensagens proféticas vindas da parte de Deus, simplesmente porque não estão com a sua vida no altar, não são capazes de julgar a profecia e julgam o irmão usado por Deus. Atenção, a Bíblia é a infalível profecia e é nela que nós devemos fundamentar a nossa vida espiritual e a nossa relação com Deus. O cristão que profetiza precisa tomar o cuidado para não ir além daquilo que recebeu de Deus. Também tem que estar ciente de que a profecia deve ser julgada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. O texto bíblico diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, a profecia deve ser julgada, mas não aquele que entrega a profecia. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo nos ensina que aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Evangelistas são mensageiros das boas novas. Quando vão para lugares distantes e até mesmo desconhecidos, realizam importante atividade missionária. Alguns consideram que o ministério de pastor é incompatível com o ministério de evangelista, pois o pastor precisa se prender mais às atividades da igreja. No Novo Testamento, Filipe era evangelista, em Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo orientou a Timóteo dizendo que ele deveria fazer a obra de evangelista. Somente lembrando, 1 e 2 Timóteo são epístolas ou cartas pastorais. Pastores são os homens chamados para apacentar o rebanho de Cristo. Eles devem conduzir a igreja nas verdades bíblicas, ensinando-a como se defender das falsas doutrinas. Devem disciplinar e doutrinar a igreja, além de cuidar e acalentar os seus membros de acordo com as suas necessidades. Em uma igreja episcopal, são eles quem comandam as atividades da igreja, apoiados pelos obreiros. Em uma igreja congregacional e presbiteral, deverão se dedicar ao ensino da palavra e à pregação. O cristão tornar-se-á pastor por indicação, quando ele é indicado ao ministério por alguém, geralmente outro pastor. Por formação, após a conclusão de um curso de teologia que seja reconhecido pela igreja. Aclamação, quando a igreja o reconhece como pastor por causa de suas atividades desenvolvidas. Então aqui nós temos 3 situações: por indicação, por formação e por aclamação. Claro que, acima de tudo, é necessário que tenha o chamado de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, Paulo aconselha Timóteo a não impor as mãos a ninguém precipitadamente.
Muitos têm entendido essa passagem como um alerta, pois nas igrejas de hoje muitos têm sido consagrados ao ministério, mesmo não tendo chamado. Isso é perigoso, pois pessoas que não têm o chamado de Deus para cuidar e apacentar a igreja podem trazer sérios danos espirituais ao povo. A imposição de mãos para consagrar alguém ao ministério pastoral deve ser feita com muito critério, cuidado e principalmente sob a direção de Deus. Doutores ou mestres. São considerados mestres aqueles que têm um dom especial de esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus para o crescimento espiritual do povo. Sob o ensino de mestres levantados por Deus, a igreja receberá a sã doutrina, que fará dela um organismo fortalecido para testemunhar de Jesus. Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e certamente conhecer as Escrituras faz parte desse crescimento. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso tudo nós faremos quando nós estudarmos mais profundamente a palavra de Deus. Item 19, quadro resumo do estudo, a parte 4, os dons ministeriais, os apóstolos, o sentido restrito e o sentido amplo desse termo, conforme nós vimos no estudo, os profetas no Antigo Testamento, como foram perseguidos, os dons da profecia, a mensagem profética que traz consigo edificação, exortação e consolação para a igreja. Nós devemos julgar as profecias e não os profetas. Muitos irmãos hoje que entregam mensagens proféticas passam aperto nas igrejas, são muitas vezes atacados porque eles entregam uma mensagem que vem de Deus e eles é que são julgados. Nós não devemos julgar os irmãos, devemos julgar as profecias. Os evangelistas, missionários que viajam levando a palavra de Deus, a incompatibilidade dos ministérios pastor e evangelista, porque a visão de que o pastor ele vai ficar mais preso, cuidando da igreja, apacentando a igreja, e o evangelista já tem uma característica de mais movimento, de viajar. Então traz essa ideia de incompatibilidade, de que o ministério de pastor e evangelista eles não são compatíveis, porque o pastor fica preso na igreja cuidando do rebanho de Deus, do rebanho do Senhor Jesus. Já o evangelista ele viaja levando a palavra. O cristão torna-se pastor por indicação de um outro pastor, normalmente pela formação teológica adquirida num seminário reconhecido pela igreja dele, ou então a aclamação, quando o povo reconhece a atuação daquele irmão e já reconhece que ele já está fazendo atividades que devem ser realizadas por um pastor, então a própria igreja já aclama, já reconhece aquele irmão como pastor. Falamos a respeito da imposição precipitada, que os líderes das igrejas precisam ter muito cuidado na hora de consagrar obreiros, na hora de consagrar pastores, porque um obreiro não preparado, um obreiro que não tem o devido chamado, ele pode trazer uma consequência espiritual seríssima para muitas vidas. Além de ser chamado, o futuro obreiro, o futuro pastor, que tem que ter o chamado de Deus, ele também precisa ser preparado para depois ele assumir um trabalho, por exemplo. Doutores e mestres são aqueles homens que ensinam a palavra de Deus, que ensinam a sã doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina que vai ser o fundamento, que vai ser o alimento, que vai ser o suporte para que a igreja possa permanecer e prevalecer diante de toda e qualquer situação. A igreja precisa estar firme, precisa estar doutrinada na palavra de Deus.
Concluímos assim a parte 4 do estudo 8, Eclesiologia, estudo sobre a igreja. Nós falamos hoje sobre os dons ministeriais. Se você gostou do estudo, inscreva-se no canal, compartilhe com irmãos e amigos. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.